Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians? O Timão que é uma dupla do Equador para defesa. Você vai saber quem são esses jogadores, eu vou te contar tudo nesse vídeo. Mas tem uma má notícia envolvendo um atleta do elenco. Sim, o Corinthians vai ter que fazer um malabarismo aí para tentar ficar com ele. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora com o Diário do Timão, nessa reconstrução, nessa reformulação. Tem novidade sim. O Corinthians está no mercado e olha, uma certa criatividade, né? Afora questões Gabigol, Soteldo, né? Que o Augusto Melo vem proferindo aí nos últimos dias. Mas no que diz respeito à prática mesmo, o Corinthians está tentando alguns atletas que têm o aval da comissão técnica do Mano Menezes e também do Centro de Análise de Mercado, do Cifute, lá comandado pelo Thiago Gasparino, e são jogadores interessantes. Tem me chamado a atenção que o Augusto tem dito o seguinte, muitas vezes você contrata um jogador badalado e ele não rende, mas muitas vezes, dependendo do trabalho que você executa, né, de acordo com informações, dados, estatísticas, números, você contrata um jogador e esse jogador se torna grande pelo trabalho realizado. E aí eu fiquei com essa pulguinha atrás na orelha. O Augusto talvez vá trazer alguns jogadores, não são tão conhecidos assim, mas que envolvam isso, essa criatividade do dirigente, de pesquisar aqui um jogador que tem uma característica interessante, que não é tão conhecido, que envolva, obviamente, um custo ali significativo, mas que cheguem no clube e possam render e se valorizar. Talvez seja mais interessante do que você, enfim, botar todo o dinheiro num jogador consagrado e sem ter a convicção, né, de que ele vai performar. Estamos falando de dois jogadores da seleção do Equador. Aí você pode estar pensando, pô, mas seleção do Equador, a gente tem vários exemplos aqui, né? O Ener Valencia joga no Internacional e joga uma enormidade, jogador de Copa do Mundo, de gols em Copa do Mundo, que estava no Fenerbahçe da Turquia. O Equador tem revelado bons jogadores nos últimos tempos, né? O próprio Arboleda, zagueiro do São Paulo, que joga em alto nível aqui no futebol brasileiro há algum tempo. Estamos falando do lateral esquerdo, Diego Palacios. 24 anos, que está nos Estados Unidos, desde 2019. Ele foi revelado pelo Alcas do Equador, o clube que inclusive estava no grupo do Flamengo da Libertadores nessa última. E aí foi em 19 para o Los Angeles FC, onde está até lá e está com o contrato terminando agora no fim do ano, então vai ficar livre e o Corinthians fez uma proposta para contar com esse jogador. Diego Palacios, jogador que é tem uma baixa estatura, rápido, muito veloz, rápido no apoio e que vem, né, para essa função onde o Corinthians perdeu o Fábio Santos, o Bidu deve ser emprestado, tem o Hugo que está vindo do Goiás, que também é uma aposta, que também tem 26 anos, o Diego Palacios tem 24. Enfim, ele foi convocado, é convocado constantemente para a seleção do Equador, desde a base, também seleção principal, esteve na Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas não atuou como titular. O Equador foi eliminado na fase de grupos, né? Foram apenas 3 partidas, mas o Diego Palacios acabou não atuando. De qualquer forma, esse é o jogador que o Corinthians está tentando para lateral esquerda. Então, a gente tem que aguardar, até porque, né, o Corinthians tinha a ideia de contratar o Matias Vinha e parece que o Flamengo chegou com tudo no mercado aí. A Roma não quer liberar por menos de 10 milhões de euros. O Flamengo talvez consiga um pouco menos que isso, mas o Corinthians não tinha como pagar nem perto disso, nem 7, 8 milhões de euros por um lateral esquerdo, né? Então, é óbvio que o valor de mercado, até porque ele saindo livre, né, você consegue negociar muito mais, tem a bonificação, tem as luvas e tudo mais. Então, Diego Palacios é o jogador da lateral esquerda. A gente falou do monitoramento do Iago, lá do Augsburg e tudo mais, mas esse me parece estar um pouco mais próximo. Até porque ele tem o mesmo empresário de outro atleta que o Corinthians formalizou proposta. Só que esse é para comprar direitos econômicos, né? Esse está vinculado a um clube, eu estou falando do Félix Torres, zagueiro do Santos Laguna do México. O Félix Torres tem 26 anos e é zagueiro titular da seleção equatoriana. Ele foi titular nos 3 jogos do Equador na Copa, é um baita de um zagueiro, ele joga mais pelo lado direito, ele vem para suprir numericamente, quantitativamente as ausências do Gil e do Bruno Mendes, mas aí você pode deslocar o Lucas Veríssimo, enfim, não sei se ele não faz a esquerda também, mas enfim, o Corinthians precisava contratar numericamente um zagueiro e contrata um, se conseguir efetivar a contratação, na minha opinião, em nível de titularidade, já chega para representar. Só que ele tem contrato com o Santos Laguna até junho de 2025, então o que o Corinthians vai ter que fazer? Vai ter que pagar para tirá-lo de lá. E o valor de mercado, segundo o jornalista Vene Casagrande, é 5 a 6 milhões de euros. A gente está falando aí de 24, 25 milhões de reais
mas é um investimento que o clube vai precisar fazer, não vai ser, obviamente, de uma vez só, né? Normalmente esse valor é parcelado, é assim que os negócios têm acontecido, e o Corinthians está manifestando aí o interesse nesse cara que foi titular nos 3 jogos da Copa no Equador, foi revelado pelo Aliança Pailón, jogou no Barcelona de Guayaquil e está lá no futebol mexicano, que é muito valorizado também, que contrata muitos jogadores da América do Sul, investe bastante, e ele tem 26 anos, está no auge físico, técnico, mesma idade praticamente do Lucas Veríssimo. Trata-se de uma belíssima dupla de zaga, se isso for confirmado. Vamos lá. Diego Palacios, informação aí do Samir Carvalho, tá? A do Diego Palacios. E a do Félix Torres, inicialmente do Marco Belo, e depois da Rádio Transamérica. E depois o Vene Casagrande confirmou o valor aí, que até então ninguém tinha descoberto, mas o valor de mercado dele é 6 milhões de euros, então o Corinthians pode estar pagando 5 milhões de euros por ele. Vamos aguardar para saber o desfecho dessa história. O fato é que as propostas estão na mesa. Outra proposta que estava na mesa, mas foi recusada, é a do Corinthians para continuar com o Maicon, cria do Terrão, filho do Terrão, por mais uma temporada por empréstimo junto ao Shakhtar. Ele tem contrato também até 2025 com o time ucraniano, mas ele não quer voltar para lá e o Shakhtar não quer mais emprestar. E isso é um problema, porque o Corinthians vai ter que dar um jeito para ficar com o jogador. Vai ter que entrar num acordo com os caras, ceder jogadores, aquela coisa toda, mais ou menos dentro da operação financeira, obviamente com custos mais baixos, né, do que o que o Corinthians fez com o Yuri Alberto, né? Não gastou R$1 para ter o Yuri Alberto, 50% dele, mas cedeu vários jogadores ao Zenit da Rússia. Tomara que não seja dessa forma, mas é uma maneira, né, de você negociar sem ter dinheiro e para poder ficar com o Maicon aqui e poder fechar com ele em definitivo. É um jogador que não teve uma temporada lá tão boa, mas a gente sabe que ele é bom jogador e sabe que a idade dele ainda pode fazer com que ele corresponda muito mais. E sabe também que a temporada foi tão atribulada, com trocas de técnicos e um desempenho ruim do time, que não dá para acreditar somente ao nível técnico do atleta o que acabou acontecendo, né? Então eu acho que o Maicon acabou prejudicado, como vários atletas no Corinthians nessa temporada. Se não for um investimento tão alto assim, eu acho que vale a pena você manter um cara identificado, um cara que se dedica, um cara que entra em campo e quer sempre corresponder, né, e está dentro de uma idade, né, de uma faixa etária que o Corinthians precisa, além de ter jogadores identificados, né? Eu acho que isso também faz parte do momento que você está reformulando muito, você precisa ter algumas raízes, né? Precisa ter alguns jogadores ali que entendam o que é estar no Corinthians. Eu acho que o Maicon é um dos caras nesse sentido, você não concorda? O que vocês estão achando aí de tudo que está acontecendo? Proposta para esses dois, mais o Maicon. Quero ouvi-los. A gente está chegando na reta final de ano e todo dia surge uma novidade, por isso que você tem que estar inscrito aqui no canal. Inscreva-se no canal, não custa nada. A gente está chegando a quase 900 mil inscritos e eu agradeço muito de coração dos que estão desde sempre, dos que estão chegando agora. E aí, se você ativa a notificação, cada vez que eu postar um conteúdo novo, você recebe no seu celular. Então, por isso, ativa o sininho aí, te inscreve e obrigado pela paciência, pela compreensão, pela audiência acima de tudo. Até a próxima. Tchau!